Certo, deixe-me compartilhar algumas reflexões aqui. Certo. Qual é o número 2? Há uma seção aqui sobre raça e cor, que é outra coisa com a variação do que temos no mundo. Apenas um ponto que quero destacar. Quando antropólogos europeus começaram a percorrer a África e começaram a descrever o que viam, a vontade deles era dizer que todos na África são isso. E eles têm pele escura, cabelo crespo. E isso é uma coisa, e eles chamaram isso de raça, e eles chamaram de negros, certo? E essa foi nossa tentativa de classificar em poucas categorias algo que, na vida real, poderia estar em um espectro. Sabemos que a espécie humana começou na África e todos que povoam o restante do mundo vieram da África para fazer isso. O que isso te diz é que a diversidade genética dentro da África, como a origem da nossa espécie, é maior do que entre quaisquer outras duas pessoas em qualquer outro lugar do mundo. Mas por que os antropólogos não estão pensando em diversidade genética, eles estão pensando em cor de pele? Colocaram todos em uma única categoria. Mas se você tem a maior diversidade genética, então, em praticamente todas as formas que os humanos variam, você encontraria o extremo disso no continente africano. Onde você encontraria as pessoas mais altas do mundo, a tribo Watusi da África, e as pessoas mais baixas do mundo, os pigmeus. Nem tão longe assim, geograficamente. Beans. E eles têm a mesma cor de pele. Então, os europeus disseram que são um grupo de pessoas, uma raça. Onde você pode encontrar as pessoas mais lentas do mundo? Bem, ninguém as procura. Onde você encontraria? Não há corridas para encontrar as pessoas mais lentas. E as pessoas mais rápidas? África. Tá bem? Pessoas de descendência africana dominaram as corridas de longa distância e também os sprints, duas habilidades físicas completamente diferentes. Ah, mas todas têm pele escura, são todos negros. Tá bem? Onde você provavelmente encontraria a pessoa mais burra do mundo? África. E quanto à pessoa mais inteligente do mundo? África. E quanto aos egípcios? Os europeus não procuraram por pessoas mais inteligentes do que eles. Certo? E até hoje, quando encontram evidências de que isso pode ter acontecido, há pessoas dizendo que foram alienígenas. O Egito está, claro, na África. Uma civilização brilhante. Meu Deus! Enquanto os europeus ainda estavam, quer esventrando hereges, ou seja lá o que estavam fazendo, era até antes disso, há milhares de anos. Então, meu ponto é: se você não procurar e não encontrar e for criar um mapa dos humanos do mundo, você vai se colocar no topo. É isso que você vai fazer. E vai escrever coisas assim. De quem você quer ouvir? Thomas Jefferson ou Francis Galton? Jefferson, 1785. Falando dos negros, comparando-os por suas faculdades de memória, razão e imaginação, parece-me que na memória eles são iguais aos brancos, em razão, muito inferiores, pois acho que dificilmente se poderia encontrar alguém capaz de traçar e compreender as investigações de Euclides. E na minha imaginação, eles são desinteressantes, sem sabor e anômalos. O que é? Euclides inventou a geometria, certo? Geometria euclidiana. É a Grécia Antiga. E seus livros ainda existem até hoje. Então ele está dizendo que os escravos negros não conhecem Euclides, não conseguem entender Euclides. Bem, eles nunca foram educados. Bem, tudo é barato. Independentemente, quantos fazendeiros nos Estados Unidos em 1785 Também, conheciam sim. Euclides? Zero. Não. Eu só estou... Certo. Mas quaisquer que fossem suas observações e objeções quanto aos negros, ele não teve hesitação em se relacionar continuamente com pelo menos uma delas, gerando 6 filhos. Então sabe o que eu fiz aqui?
Então há um cara que escreveu um livro inteiro comparando pessoas negras e pessoas brancas. Um livro que foi usado até a década de 1960. Chamava-se A Origem das Raças, de Carlton Kuhn. Ele escreveu: se a África foi o berço da humanidade, o que ele reconhece, foi apenas um jardim de infância indiferente. Europa e Ásia foram nossas principais escolas. Então, essas são pessoas se colocando no topo. Ele é branco, então ele tem que colocar pessoas brancas no topo. Então eu pensei, e se os antropólogos fossem racistas negros em vez de racistas brancos? O que eles escreveriam, o que eles inventariam, é ridículo. Bem, o que ele está dizendo é ridículo, porque se é jardim de infância, como eles fizeram... as Espere, pirâmides, então, não, são não. as estruturas mais complexas, já conhecidas pelo homem, que não conseguimos reproduzir Meu hoje, único todos ponto nós. é que quando você tem essa mentalidade e precisa se colocar no topo, e todas as pessoas com pele escura são uma entidade, você não está procurando pessoas mais inteligentes do que você. Você não está... há outras evidências aqui que... Você percebe que as pessoas que obtêm as notas mais altas em testes padronizados na Inglaterra são pessoas imigrantes da tribo Igbo, na Nigéria, e essas são... Os filhos deles superam todos os abre aspas, nativos brancos na cidade. Se você não está procurando por eles, você não os encontra. Simplesmente não. É uma coisa. Está tudo aqui neste capítulo, e tudo o que estou fazendo é trazendo ciência para isso. Isso é tudo o que estou fazendo aqui.